Oi pessoal, tudo bom? O tema de hoje é direito ao esquecimento. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o conceito de direito ao esquecimento, a origem desse instituto, os dois casos que a gente vai analisar publicado no informativo 527 do STJ, e eu vou finalizar contando que tem uma repercussão geral sobre isso, já reconhecida no STF. E aí eu te explico o assunto no final. Bom, direito ao esquecimento, qual seria o conceito? Eu vou citar o conceito trazido pelo ministro nesses dois votos do informativo 527. Ele afirmou que direito ao esquecimento é a possibilidade de se impedir a divulgação de informações que, apesar de verídicas, cause prejuízo a determinada pessoa. Conforme eu vou te falando sobre a origem desse instituto, você vai compreender um pouco melhor esse conceito. A origem, disse que o direito ao esquecimento tem origem no ano de 1931, num julgamento realizado pelo Tribunal da Califórnia, nos Estados Unidos, em que ficou definido que uma ex-prostituta que havia constituído família, abandonado aquela vida que ela levava, tinha direito ao esquecimento de algo em relação ao seu passado. Que fatos do seu passado ela gostaria de esquecer? Quando ela ainda era prostituta, ela se viu envolvida num homicídio, mas o caso foi esclarecido e ela foi inocentada. Então passou um tempo, ela constituiu família, se casou e justamente o marido dela foi quem pleiteou na corte o direito que a sua mulher tinha de esquecer aqueles fatos e que a comunidade não viesse mais a ficar sabendo daquilo que já havia acontecido e esclarecido, inclusive. Por quê? Porque um filme estava para ser publicado sobre aquele homicídio, bem como citando o nome dela, a profissão que ela tinha naquela época e o envolvimento dela, mesmo falando que ela tinha sido inocentada. Ela não queria se ver mais ligada àqueles fatos, tendo em vista que a vida dela tinha sofrido uma mudança bem positiva, inclusive. E a corte concedeu o direito a ela de ser deixada em paz, de ser esquecida. Na verdade, daqueles fatos serem esquecidos, e o filme não foi levado adiante, ele foi impedido de ser divulgado. E agora, como o direito ao esquecimento chegou no Brasil? Foi publicado um enunciado 531 da 6ª Jornada de Direito Civil que falava expressamente o nome desse instituto. Posteriormente a isso, no ano de 2013, na mesma tarde, o STJ julgou dois casos envolvendo o direito ao esquecimento. Um pela possibilidade e o outro pela impossibilidade. O que foi muito bom, que deu para a gente compreender quais seriam as balizas utilizadas pelo STJ para se definir pela procedência ou improcedência do pedido. O primeiro caso que eu quero falar com vocês é o da chacina da Candelária. O caso foi o seguinte, eu vou ler o que o STJ definiu. Gera dano moral a veiculação de programa televisivo sobre fatos ocorridos a longa data com ostensiva identificação de pessoa que tenha sido investigada, denunciada e posteriormente inocentada. Um policial se viu envolvido de forma também equivocada, do mesmo jeito que aquela ex-prostituta, de forma equivocada neste episódio. Ele foi preso, inclusive, mas posteriormente inocentado. E o programa Linha Direta da Rede Globo trouxe à tona novamente esses fatos, exibindo foto e nome dessa pessoa que já tinha sido inocentada. Por um erro do programa, talvez a pesquisa do programa não chegou a esse ponto de descobrir que aquela pessoa tinha sido inocentada. E até o ministro bem disse quando ele começa a analisar esse julgamento sobre o direito ao esquecimento. Ele avisa: o que o STJ está julgando e criando uma tese a partir de hoje em relação ao direito ao esquecimento em relação à rede de televisão. Nós não estamos tratando de internet. Bem disse isso, porque talvez quando for falar de direito ao esquecimento em relação à internet, o entendimento, as balizas podem ser outras. Então, o que a gente vai analisar hoje do 527, tanto da chacina como o próximo caso que eu vou falar da Aida Cury, são em relação ao direito ao esquecimento à televisão. Então, analisando essas situações, o STJ entendeu
que o dano fixado no valor de R$50 mil era razoável e deveria continuar assim, em relação a esse policial que foi inocentado, mas se viu envolvido num programa de televisão, tendo que revisar e lidar com essa situação do passado novamente, mesmo passado algum período. Em relação ao segundo caso de improcedência do pedido em relação ao direito ao esquecimento, é o seguinte: Aida Cury foi uma jovem que foi assassinada no ano de 1958. Ela foi estuprada no alto de um prédio, e os seus estupradores, tentando simular um suicídio de Aida, a jogou do alto desse prédio que tinha acontecido esse crime. Então o caso repercutiu no Brasil inteiro, tanto que o primeiro juiz que julgou esse caso aqui disse que uma simples busca pelo nome de Aida Cury dá mais de 400 mil buscas na internet. Então ficou definido que os irmãos de Aida buscaram o direito ao esquecimento quando o caso foi explorado também pelo programa Linha Direta da Rede Globo. O pedido foi julgado improcedente. Por quê? Porque o STJ entendeu, apesar de no informativo constar que a improcedência do pedido em relação ao direito ao esquecimento foi devido à exibição de uma única foto de Aida, na verdade não é bem isso que está no inteiro teor. O direito, isso está no final do voto, quando ele já está analisando a parte final. O direito ao esquecimento em si mesmo não foi deferido nesse caso aqui, devido ao lapso temporal que havia passado entre a morte de Aida e a exposição do programa. O ministro ainda disse, quando ele estava negando o pedido em relação aos irmãos, afirmou o seguinte: relembrar o fato trágico, a morte de Aida, a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar um desconforto, não causa o mesmo abalo de antes. Então, o ministro entendeu, acompanhado pelo STJ por um todo, que se ela havia falecido no ano de 58, tinha várias pesquisas já na internet sobre o nome dela, era um caso que tinha tido realmente uma repercussão nacional. Nós estávamos ali, esse programa foi exibido entre final de década de 90, próximo dos anos do ano 2000. Então, já existia um lapso temporal muito grande entre o fato e a exposição daquela morte, da morte de Aida Cury. Então o STJ entendeu que não cabia o direito ao esquecimento aqui, porque não tinha o mesmo abalo, por exemplo, do que no caso da Candelária, que trazia para essa pessoa que não fazia 50 anos, por exemplo, que tinha acontecido a chacina. É um fato relativamente recente da nossa história. Então o principal peso nesse caso aqui foi o lapso temporal entre a morte de Aida e a exposição do programa. E agora só te dizer o último fato que eu quero que você relembre e preste atenção, fique acompanhando isso. Esses irmãos de Aida Cury não se conformaram com esse julgado aqui de improcedência. Eles recorreram, continuaram a recorrer, e agora vale a pena a gente acompanhar então como vai ser o direito ao esquecimento no STF, tá? Então fiquem atentos em relação a esses casos, muito importante para as provas de vocês. Então é isso, até semana que vem, bons estudos, tchau!